boas-vindas a você que acessou o canal e dá continuidade na lição de número 2, que tem como título Conhecendo a Salvação. A continuidade do tema que nós já conceituamos o que é salvação, já mostramos o que é salvação e como surgiu a salvação e em quem alcançamos a salvação. Nesse tópico da lição agora, nós vamos tratar do assunto da necessidade de ser salvo, a necessidade da salvação. Como falei no vídeo anterior, por muito espaço do vídeo, muito tempo do vídeo, você vai observar que estou olhando nessa direção, porque a matéria, como já disse, estará ainda no computador, estou atualizando a apostila. E também já falei do propósito no vídeo do início dessa mesma lição, o que nós pretendemos fazer aí no canal. Muito bem. Tenha em mãos a Bíblia Sagrada para fazer um bom acompanhamento do tópico que será discorrido nesse momento para o nosso bom aproveitamento e o nosso crescimento, como já disse, espiritual. Trataremos, como já disse, também da necessidade da salvação e para isso iremos usar aqui dois textos no livro de Romanos. O primeiro é Romanos capítulo 3, versículo 23, que diz assim: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. O segundo tópico, o segundo texto é o Romanos também, capítulo 6, versículo 23. O salário do pecado é a morte. Por que o salário do pecado é a morte? Mas o dom gratuito de Deus é a vida. Amém? Glória a Deus. Logo, todos necessitam de salvação. Todos precisam arrepender-se dos seus pecados, confessá-los a Deus e abandoná-los definitivamente, aceitando a Jesus como seu único e suficiente Salvador. Nós nos deparamos numa situação onde, quando questionados todos em nossa sociedade, a maioria, como não dizer aí, na sua suprema maioria, iremos concordar unanimemente que Jesus ele é único, que Deus é um só. Mas na hora que vamos tratar da situação que ele é suficiente, muitos criam resistência, porque as pessoas querem criar meios para se chegar a Deus. E disse Jesus, no livro de Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. O único caminho para se chegar a Deus é por intermédio de Cristo Jesus, nosso Senhor. O salário do pecado é a morte. O pecado tem o seu salário para o pecador, que é a morte. Mas quem se arrepende e deixa o pecado, de cometer a prática do pecado, aceitando a Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, tem a vida. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Livro de João, capítulo 3, versículo 16. É muito importante ressalvar que Jesus ele não é um mero resolvedor de problemas. Jesus ele veio com o propósito de trazer salvação, salvar e buscar o que se havia perdido, conforme disse Jesus no livro de Lucas, capítulo 19, versículo 10. O Filho do Homem veio salvar e buscar e salvar, salvar e buscar o que se havia perdido. O que estava perdido? Eu, você. E Jesus veio para buscar e salvar, trazer a salvação. E nós não entendemos muitas das vezes, nós temos uma visão do Evangelho de resolver o problema. Há muitas pessoas que procuram uma igreja para resolver um problema. Há muitas pessoas que vão apenas em participação de campanha para alcançar alguma coisa. Ou seja, uma porta de emprego, uma cura, uma libertação, ou a salvação de um filho que está problemático, e assim vai seguindo. E tratamos Jesus como um resolvedor de problemas. Porém, nós observamos na Bíblia Sagrada, em todo o Novo Testamento, de Mateus a João, nós observamos que as pessoas também tratavam Jesus assim, como um resolvedor de problemas. Marta e Maria mandou um mensageiro para buscar Jesus, isso no livro de João, capítulo 11, porque Lázaro estava doente. Tinha um propósito, curar Lázaro. Lázaro estava doente. Se Lázaro não estivesse doente, não teria mandado chamar Jesus, não teria convidado Jesus para estar em casa. Jairo, da mesma situação, foi até Jesus pedir socorro
porque a sua filha estava para morrer. Se a filha dele estivesse boa, ele não estaria de bom grado ouvindo a palavra. Porque se ele estivesse de bom grado para ouvir a palavra, certamente ele estaria com Jesus no meio da multidão, mas não era assim. A mulher do fluxo de sangue primeiro preferiu gastar todos os seus bens com os médicos, para depois perceber que poderia recorrer a Jesus. Só que, vendo Jesus também como resolvedor de problema, porque dizia ela, se tão somente tocar na orla do seu vestido, ficarei sã. Mas não tinha em mente a salvação. E hoje muitas pessoas incorrem no mesmo problema, tendo Jesus como um resolvedor de problema. E esquecem da necessidade da salvação. A necessidade de entender o projeto de Deus, que é de ofertar a vida eterna a todos aqueles que creem. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, para que todo aquele que nele crê, olha só o propósito, não pereça. O propósito da fé não é que você alcance bens materiais ou resolver um problema, mas é que creia que Deus é poderoso para salvar a tua vida, livrando-te da perdição eterna. Porque esse é um grande propósito de Deus. Para entendermos o projeto de Deus da salvação e a necessidade de sermos salvos, primeiro é muito importante discorrermos sobre a origem do pecado. Porque nós vamos entender como que o pecado surgiu e o que o pecado ele causa na nossa vida, para que possamos entender a necessidade então de o porquê recorrermos à salvação, entendermos e enxergarmos em Jesus o Salvador e não um mero resolvedor de problema. A origem do pecado, como o pecado entrou no mundo, isso é uma pergunta que muitos ainda não conseguem aí trazer uma resposta muito precisa e concreta, mas na Bíblia Sagrada nós observamos como que o pecado entrou no mundo. Como isso aconteceu? Uma outra pergunta. Observamos no livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 27, que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança e o colocou no Éden para lavrar e guardar o jardim. E ainda disse que todo fruto ele poderia comer, mas do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal não era para comer, pois no dia em que eles comessem certamente morreria. Tratava-se de uma prova de obediência. Adão deveria ser fiel ao Senhor, pois feito à imagem e semelhança do Senhor, o homem possuía livre-arbítrio, ou seja, estava capacitado para discernir entre o bem e o mal e o certo e o errado. O homem não era um robô, mas nas mãos do Todo-Poderoso, pois a obediência incondicional foi a única exigência imposta pelo Senhor ao homem. Enquanto obedecesse, viveria. Todavia, apesar de usufruir delícias do Éden e conviver em perfeita harmonia com o Criador, o homem, tentado pelo desejo de ser igual a Deus, pecou e foi destituído, ou seja, afastado, expulso da presença do Senhor, perdendo assim a comunhão com o Todo-Poderoso. Aí nós vamos entender, a primeira coisa que o pecado tira do homem é a comunhão com Deus. Perdendo a comunhão com Deus, ele perde também a vida, ele perde a vida eterna. Porque uma das consequências, como nós vamos fazer uma leitura agora extensa do livro de Gênesis, capítulo 3, do versículo 17 ao 24, que diz: E a Adão disse, porquanto deste ouvido a voz da tua mulher, e comeste da árvore, que eu te ordenei, dizendo, não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti, com dor comerás dela todos os dias da tua vida, espinhos e cardos também te produzirá, e comerás a erva do campo. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, porque dela foste tomado, porquanto és pó e para o pó tornarás. E chamou Adão o nome de sua mulher Eva, porquanto era mãe de todos os viventes. E fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnicas de peles e o vestiu. E disse o Senhor a Adão, disse o Senhor Deus, eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. Ora, para que não estenda a sua mão e tome da árvore da vida, e coma e viva eternamente, o Senhor Deus, pois, os lançou fora do jardim do Éden, para lavrar a terra de que fora tomado. E havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim, e uma espada inflamante que andava ao redor para guardar o caminho da árvore da vida. O homem ficou privado
da vida eterna, ficou privado da comunhão com Deus. Porque o pecado traz sérias consequências ao homem. O pecado, ele causa uma degradação moral no homem. E uma vez que o homem está tendencioso para o mal, não tem como ter comunhão com Deus. Porque aonde Deus habita, as trevas não podem habitar. Aonde Jesus chega, os demônios têm que sair. E ninguém que anda na mentira, no engano, tem parte com Deus. Porque quem anda carregado de ódio, de amargura e de muitos outros sentimentos perversos, vazio está da presença do Senhor. E a primeira coisa que nós percebemos que o homem perdeu foi a sua vida. Perdeu o direito de viver eternamente, quando Deus ele usa o termo: porquanto do pó fores tomado, para o pó tornarás. Já dizendo para o homem que a sua vida teria um final, que a sentença de morte já estava dada para o homem. Quando falamos de pecado original, é desse ato que estamos falando, que todos, incondicionalmente iremos morrer. É fato que a Bíblia nos diz que no arrebatamento da igreja, lógico, os que não estivermos mortos seremos transformados, mas a prioridade do arrebatamento é a ressurreição dos mortos, e depois todos juntos seremos arrebatados. Mas essa não é a questão do estudo, que é o arrebatamento, é apenas uma ilustração para entendermos o que irá acontecer. Por Adão o pecado entrou no mundo. Como entrou o pecado no mundo? A primeira pergunta. Como isso aconteceu? O pecado entrou no mundo por Adão. Como aconteceu? Uma desobediência. Comeu do fruto da ciência do bem e do mal, coisa que Deus havia falado para que não fizesse. A desobediência de Adão originou o pecado e condenou à morte toda a criação. Todos pecaram. O texto que lemos: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. No livro de Romanos, capítulo 5, versículo 12 a 21, olha o que Paulo diz sobre a condenação de toda a criação pelo fato de Adão ter pecado, pelo pecado de Adão. Portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Porque até a lei estava o pecado no mundo, mas o pecado não é imputado, não havendo lei. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não tinham pecado à semelhança da transgressão de Adão, qual é a figura daquele que havia de vir. Mas não é assim o dom gratuito como a ofensa, porque se pela ofensa de um morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça, que é de um, Jesus Cristo, abundou sobre muitos. E não foi assim o dom como a ofensa, por um só que pecou, porque o juízo veio de uma só ofensa, pecado de Adão, na verdade para condenação, mas o dom gratuito veio de muitas ofensas, pecados de gerações, para justificação. Porque se pela ofensa de um só a morte reinou por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Pois assim como por uma ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação da vida. Porque como pela desobediência de um só homem muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um também muitos serão feitos justos. Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça, para que assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna por Jesus Cristo, nosso Senhor. É uma garantia de vida através de Cristo Jesus. A morte reinou pelo pecado de Adão, e a vida ela veio por o ato de justiça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Só em Jesus nós encontraremos a salvação. A herança do pecado. Falamos sobre a origem, como aconteceu o pecado. Agora, o que o pecado faz? A herança. Vamos fazer uma análise no livro de Tiago, capítulo 1, do 13 ao 16. Tiago, capítulo 1, versículo 13 ao versículo 16, que diz assim: ninguém sendo tentado, diga, de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta.
mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá luz o pecado. E o pecado, sendo consumado, gera morte. Não erreis, meus amados irmãos. Observe que o pecado não se apresenta como pecado. O primeiro passo do diabo é tentar. Ele vai apresentar o prato, ou seja, ver a sua intenção para o que lhe era oferecido. Ele vai ver a sua atenção para o que lhe é oferecido. Se ele conseguir a sua atenção, com certeza ele vai dar o segundo passo. O primeiro estágio do pecado é o desejo. Concupiscência é nada mais do que desejo desordenado ou exagerado, ou simplesmente acima da média. O segundo já é o pecado presente e a morte logo atrás, pois a morte só se apresenta quando o pecado é concluído. A herança do pecado, ou melhor, o que o diabo tem a oferecer a todos que vivem longe da presença do Senhor na prática do pecado, é morte e maldição eterna. Livro de Romanos, capítulo 3, versículo 23. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Só Jesus pode nos livrar dessa expectativa horrível. No livro de Romanos, capítulo 8, versículo 1 ao versículo 17, olha o que Paulo diz. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito, de vida em Cristo Jesus, me livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus, enviando o seu Filho à semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. E se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. E se o Espírito daquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dentre os mortos ressuscitou a Cristo também vivificará os vossos corpos mortais, pelo seu Espírito que em vós habita. De maneira que, irmãos, somos devedores, não à carne, para viver segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, morrereis, mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque não recebeste o espírito de escravidão para outra vez estardes em temor, mas recebeste o espírito de adoção de filho, pelo qual clamamos, Abba, Pai. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se é certo que com ele padecemos, para que também com ele sejamos glorificados. Graças a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Observamos a herança que o pecado nos traz, que é morte, separação de Deus, separação da paz, perdição eterna, maldição. Por isso que muitas das vezes vivemos em situações complicadíssimas na nossa vida, pela nossa desobediência. Quando desobedecemos ao Senhor, começamos a passar muitos apuros na nossa vida. Se observarmos o livro de Deuteronômio, capítulo 28, há muito mais ameaça de maldição do que promessa de bênção. E muitas pessoas servem a Deus como que se podem fazer o que quiser, que não tem problema nenhum, que Deus não está se importando. E Deus se importa com o que eu faço, Deus se importa com o que você faz, com o que nós fazemos. No livro de 1 Samuel, capítulo 15, versículo 22 e 23, há uma expressão bem clara, porque Deus, ele rejeitou Saul pela desobediência. Quando o profeta Samuel nos diz, porque a obediência é melhor do que o sacrifício.
Deus não se agrada muito em sacrifício, Ele se agrada na obediência. O sacrifício precisa ser agradável se a obediência vem primeiro. Se não tiver obediência primeiro, o sacrifício não é agradável. E isso nós observamos quando nós observamos nisso, quando o Senhor nos diz: tem Deus tanto prazer em gordura de carneiro com que se obedeça a sua voz? A obediência tem que estar em primeiro plano da nossa vida, para que entendamos o projeto de Deus de nos salvar. Só consegue assimilar o projeto de salvação quem inteiramente se compromete com a leitura da Bíblia Sagrada. Nós precisamos ter um compromisso, tanto eu como todos quantos me ouvem neste momento, um compromisso firmado com Deus, de praticar a leitura da Bíblia Sagrada diariamente, para que nós possamos nos fortalecer. Deus ele fala para Josué: Josué, eu sou contigo, eu te mandei, estou na direção, está tudo certo. Mas tome cuidado, não te aparte o livro desta lei da tua boca, viu? Para que prudentemente te guie. Guarda aí no teu coração, para que não te desvie, para que tudo vá certo para você. Só tem um jeito de vivermos as bênçãos de Deus, é observando a palavra. Não adianta fazer campanha de quebra de maldição, ou chamar fulano, beltrano, ou ciclano para orar, para dizer que vai quebrar a maldição, que tudo isso é mentira. Só uma coisa quebra a maldição na vida de uma pessoa, é obediência. Quando nós obedecemos a palavra do Senhor, quando nós obedecemos as ordens do Senhor e damos ouvidos ao chamado de Deus, nós entramos no caminho da bênção automaticamente. Isso não é palavra de homem, é a garantia que a Bíblia nos dá. Hoje, se ouvir a sua voz, não endureça o seu coração. No livro de Hebreus, capítulo 4, está escrito isso. E Deus ele fala a mesma coisa para as igrejas da Ásia Menor. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Esse que ouça é que obedeça. Quem tem ouvidos para ouvir, que obedeça. Deus está nos chamando para a obediência. Nós precisamos nos arrepender dos nossos pecados. Precisamos deixar as práticas do pecado e viver uma vida de santificação segundo a palavra do Senhor. Deus está nos convidando para um concerto diferente. É necessário entendermos isso. Quem olha para Jesus como um resolvedor de problema, não se preocupa com a vida de oração. Quem olha para Jesus como um resolvedor de problema, não se preocupa em ler a Bíblia. Quem olha para Jesus como um resolvedor de problema, despreza jejum, não jejua. Quem olha para Jesus como um resolvedor de problemas, não se preocupa com a vinda do Cordeiro. Dá uma lida no livro de Mateus, capítulo 25, versículo 1 a 10. 5 virgens loucas, 5 virgens imprudentes. As virgens prudentes vinham ao noivo. Todas saíram para o encontro do noivo. Mas 5 estavam preparadas, ou seja, com uma vida no altar, com uma vida de oração, com uma vida de santificação, porque tinham a visão de reino, de salvação. As virgens loucas não estavam nem aí. As lâmpadas estavam se apagando e poucos se deram caso para isso. Só perceberam que era necessário ter uma lamparina acesa, a vida de oração, quando ouviram a voz. Aí veio o noivo sair ao encontro, mas já era tarde. Não tinha mais o que fazer, porque entendia. Elas viam no noivo apenas riqueza, viam no noivo apenas glamour, mas não viam no noivo salvação. Não via no noivo vida eterna. Por isso não puderam entrar. Ainda que bateram na porta e gritaram, foi dita a seguinte voz: apartai-vos de mim que não vos conheço. Apartai-vos de mim que não vos conheço. Que essa voz não soe no nosso coração e nem nos nossos ouvidos naquele dia. Que nós venhamos obedecer e ter a visão de que Jesus é o Salvador e não um resolvedor de problemas. Amém? Tenha isso no teu coração, mas recebereis poder. A promessa de Jesus sobre a igreja é de poder e não de riqueza, mas recebereis poder. Atos capítulo 1, versículo 8. Quando o Espírito Santo vier sobre vós, ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra. E a mensagem de Jesus é uma só: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Arrependei-vos, porque é chegado
a salvação para a minha vida, a salvação para a tua vida, em nome de Jesus. No próximo vídeo, na continuidade ainda dessa lição, nós vamos falar sobre os efeitos do pecado. Amém? Que Deus continue abençoando grandiosamente a tua vida. Continue estudando e não se esqueça de ter a Bíblia Sagrada ao teu lado para seguir esse estudo. Que Deus abençoe em nome de Jesus.